O nome da pregação de hoje é Como que Deus muda a sua vida. Ou um subtítulo também seria O Pastor Imprestável. Porque eu quero tentar pregar para vocês aqui hoje o seguinte: o método de Deus para mudar a nossa vida, o método de Deus para nos levar ao arrependimento, porque na Bíblia arrependimento não é um momento na vida, mas um estilo de vida. O método de Deus para nos levar ao arrependimento, para mudar a nossa vida, é um só. Um homem com uma Bíblia na mão e coragem no peito. Os covardes não prestam. Os covardes são imprestáveis. É isso que a história de Davi nos mostra. Davi chega à conclusão de que está em pecado e é salvo e muda de vida por meio de um homem que foi extremamente corajoso, que apontou o dedo e chamou Davi de assassino. E você tem que se lembrar que Davi foi o homem que tinha tanto poder que enviou Urias para a morte. Davi é esse homem. A gente sabe o poder que os políticos sempre tiveram e naquela época não era diferente. Outros homens apontaram o dedo para profetas por coisas bem menores e foram mortos, trucidados. Não bastava ter entendimento. Era fundamental que Davi estivesse diante de um homem corajoso, como era Natã. Portanto, este é o meio que Deus usa para levar o seu povo ao arrependimento. Este é o meio que Deus usa para mudar as nossas vidas. Um homem cheio da revelação de Deus e que tem coragem para expor esta revelação que nos confronta, que inúmeras vezes nos deixa com muita raiva. Essa é a história desta pregação. Vamos lá ler então Salmo 51. Mais uma vez. Ó Deus, é um salmo de Davi. Compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões. Por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço minhas transgressões. Mas parece que durante meses Davi não reconheceu. Porque Davi estava apenas se afundando mais e mais em seus pecados. É somente quando o profeta Natã chega que ele reconhece o pecado. E é interessante porque essa história é narrada em 2 Samuel. Davi havia adulterado. Para tentar encobrir o seu adultério, ele mente. Como não funcionou, ele cometeu homicídio. Davi possuía várias mulheres. Urias possuía apenas uma. Davi foi até a casa de Urias e pegou a única mulher de Urias. Diz o texto, em 2 Samuel, que Natã, enviado pelo Senhor, foi até Davi. E Natã disse o seguinte: meu rei, havia 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico possuía muitas ovelhas. O homem pobre possuía uma única ovelha, que ele cuidava como a menina de seus olhos. Davi, essa ovelhinha comia junto aos filhos desse homem. Essa ovelhinha, Davi, era tão querida, tão preciosa, que dormia com eles. Mas, vindo um viajante, o homem rico não quis tirar das suas ovelhas, que eram milhares, para alimentar o viajante. Ele foi até a casa daquele homem que possuía uma única ovelha que ele amava e cuidava com todo o coração. E ele pegou esta ovelha para alimentar o seu amigo viajante. Nessa hora, diz o texto, que Davi, sobremaneira, se irou. Como pode? Só trocou a figura, o elemento. Ele estava explicitamente falando de Davi. Davi não nota. Mas quando o texto diz que Davi fica extremamente enfurecido e declara a sentença: tal homem deve morrer e restituir em 4 vezes aquele homem que ele furtou. Nessa hora, Davi olha para ele e fala: tu és o homem. Você é o homem. Muita coragem. Muita coragem. Como Martin Lloyd Jones explicou, aqui nós temos uma anatomia do arrependimento. Se pode afirmar que talvez este salmo
seja a exposição clássica sobre este assunto de arrependimento na Bíblia inteira. O arrependimento é central na obra de salvação. O arrependimento não é o início da fé cristã apenas. Ele é o início, o meio e o fim. Qual era o tema da pregação de Jesus? Arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É óbvio que Jesus não saía repetindo apenas essa frase. Os autores evangélicos tentaram resumir a pregação de Jesus. Qual era a tônica da pregação de Jesus? Eles analisaram e depois de ouvir Jesus sistematicamente, constantemente, eles concluíram que o que tinha como carro-chefe na pregação de Jesus era o arrependimento. Por isso, então, eles resumiram em uma sentença o que Jesus pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas como o arrependimento se dá? Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Essa bondade tem nome. Aqui, neste texto, se chamava Natã. Ao longo da história, João, Pedro, Ricardo, Enzo. Ao longo da história, Deus sempre se utilizou de homens para conduzir o seu povo, para levar o seu povo ao arrependimento. Homens cheios da revelação da palavra de Deus, porque Natã não foi até Davi porque ele analisou Davi como se fosse uma espécie de filósofo, nem alguma teoria humanista, estilo da psicologia. Não, ele teve uma revelação de Deus. O texto diz que Deus o enviou. Deus disse para ele o que estava acontecendo. É assim que um pregador se posiciona. Ele não está aqui para falar da parte dele, com base naquilo que ele acha. Ele está aqui para explicar a revelação de Deus, que é como Hebreus declara, espada, que rompe o nosso coração, que abre o nosso interior e expõe os nossos pecados. Essa é a função do pregador. Essa é a função. Ele precisa estar cheio da revelação de Deus, mas se ele percorrer esse caminho, ele percorreu apenas metade do caminho. A covardia pode jogar tudo na nata do lixo. É fundamental que o pregador tenha coragem para confrontar os homens em seus pecados. E sempre, sempre será exigido isso. Coragem. Sempre. Para pregar os pecados que são modernos e tão idolatrados, para condenar os bezerros de ouro que nós começamos a levantar dentro dos nossos corações, e que nós amamos, e que nós estimamos, e que durante toda a vida nós fizemos desse bezerro de ouro, fizemos para ele um altar, e de repente alguém chega e com o pé na porta e diz, isso é errado, e você precisa mudar. É necessário coragem para fazer isso. Portanto, o pastor imprestável é aquele que pode até entender o texto bíblico corretamente, mas não tem coragem para pregá-lo em sua inteireza. Vamos lá então. Primeiro, Deus usa seus servos para conduzir o seu povo ao arrependimento. Calvino, comentando isso aqui, esse texto, ele diz assim, Davi não parecia sentir qualquer compulsão por seu pecado até a chegada do profeta. É óbvio que não, tanto é que ele se arrepende aqui depois. Me parece que Calvino está correto. A pregação é isso, é um homem de Deus que não está ali por hobby, por status ou por profissão, mas por crer que ele foi enviado por Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Só esse tipo de gente que crê, está servindo a Deus, independentemente do resultado. Esse é o homem que pode ser usado por Deus. O covarde jamais conseguirá fazer isso. Como se fosse por um milagre, se ele conseguisse entender o texto, mas eu nem sei se o covarde conseguirá fazer tal coisa, porque a covardia o cega. Ele diz, não pode ser assim, não pode ser assim. Me falaram ontem que tem igreja nos Estados Unidos e que o pessoal está reproduzindo isso no Brasil, que tem área VIP. Você acredita? O cara é famoso, tem uma área VIP. Você acredita nisso? Eu não quero ser excessivamente crítico com essas pessoas, porque eu acho que muitas vezes elas são criticadas além do normal. Porque, por exemplo, ninguém te conhece. E ao longo da sua caminhada você errou várias vezes, mas ninguém te conhece, então as críticas são pequenas.
E eles são como vocês, os famosos. Aqueles que se convertem de verdade, eles vão errar muito no começo. Mas, obviamente, os defeitos deles serão colocados numa lupa. Então, que a gente seja misericordioso com eles. Mas isso reflete essa ideia de ter uma área VIP, reflete uma ideia de covardia, de medo de enfrentar. Não é assim. E o pastor precisa informar essas pessoas, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa a sua função social. E aqui tem vários, vocês sabem, famosos e muito famosos às vezes, que me acompanham. Você tem que entender isso, você não tem um lugar especial. Você é um ser humano como qualquer outro. E quem te colocou nessa posição foi Deus, que lhe deu dinheiro e prestígio. E é necessário que, firmemente e amorosamente, venhamos expor o pecado de todos. De todos. De todos. É fundamental. É fundamental que tenhamos essa coragem. Porque veja em Atos 4, 29. Depois que o povo de Deus, os apóstolos, eles levaram uma surra, eles disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos ímpios, e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Concede aos teus servos que falem com coragem. Os covardes, eles olham: não, mas espera aí, não é bem assim. Não é bem assim. É impressionante. Atos 18, 9, Deus se revelou a Paulo e disse assim: e de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala. Não é por acaso que o não temas vem antes do fale. Fale. Para falar tem que ter coragem. Coragem. Romanos 2,4. A bondade de Deus, a misericórdia do Senhor te conduzem ao arrependimento. Essa bondade se dá principalmente através da pregação. Quer dizer, se dá através da pregação, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A palavra pregação ali, principalmente no original, dá a ideia da mensagem. Por meio da mensagem. E essa mensagem, obviamente, ela é pregada por alguém. Como Paulo fala em Romanos. Como que é o ciclo da salvação? Tem que crer. Aí Paulo fala: mas como vão crer? Como as pessoas vão crer se não tiver alguém para pregar para eles? Por isso, aí Paulo elogia: quão maravilhosos e belos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Porque este é o meio de Deus para nos quebrantar. Este é o meio de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu os salmos, mas ele precisava de alguém que apontasse para ele, que falasse: ei, não é por aí. Ele precisava ouvir pregação. Hoje eu ouvi a pregação de um pastor americano, que eu gosto muito. É impressionante. Não é a questão de inteligência ou não. É simplesmente de uma vocação mesmo. A pregação é uma bênção de um assunto que eu já havia estudado lá muito tempo atrás. Que eu já sabia. Mas ele falando ali, e o meu coração ia se aquecendo. E eu sendo confrontado. Falei: puxa, oh Deus. Está vendo como que nós todos precisamos? Se Davi precisava, nós também precisamos. Nós também. Davi conhecia a lei. Mas até ele precisava de uma mensagem pregada por outro. O milagre acontece quando Deus levanta pessoas corajosas para pregar o texto de maneira fiel, para expor a revelação de maneira fiel. Segundo, só a revelação de Deus através da Escritura pode mostrar a realidade humana. É um absurdo que Deus se revele a nós, dizem alguns. Absurdo é crer que o homem limitado e corrompido possa ter respostas aos mistérios da existência humana. Eu, por exemplo, se não fosse a minha fé, eu seria agnóstico. O agnóstico é aquele cara que crê que não é possível saber, por conta da limitação humana, enfim. É porque eu creio na Bíblia, que é a revelação perfeita de Deus, que eu creio que nós podemos chegar a conhecimento real. Não de todas as coisas, obviamente, como o próprio Paulo fala, hoje em parte conhecemos. Mas nós podemos conhecer. Nós podemos. Por quê? Porque Deus se revelou. É Deus dizendo como as coisas são. É Deus dizendo como a realidade se apresenta. Foi assim que Natan foi até Davi. Deus se revelou a ele.
Davi fez escondido, mas Natan soube. Não porque ele notou que o semblante de Davi estava caído. Não porque ele, totalmente limitado, conseguiu identificar os sinais. Não, de forma alguma. Não é isso. Lembra quando Deus escolheu Davi? Ele disse exatamente assim para Samuel: eu escolho de acordo com o coração, vocês só veem o exterior. A psicanálise, a psicologia, muitas e muitas vezes, se arrogaram para si a perspectiva de que eles podiam identificar as coisas. Ah, esse trauma aqui? Ah, esse seu comportamento negativo? Isso aqui é fruto de um trauma que você teve lá em 1657. Freud, por exemplo, ele falou do complexo de Édipo, que um menino sente atração pela sua mãe, gente. E o de Electra, que uma menina sente atração pelo seu pai. Esse cara era um sexomaníaco. E ele atribuiu ao mundo a sua depravação. Ele era um psicopata, maluco. E é o pai da psicanálise, e não apenas da psicanálise. Ele é a base, sim, ainda, de muitas e muitas ideias na psicologia. É esse cara que tentou normalizar o uso de cocaína porque ele era viciado, gente. É esse cara que quer explicar a alma humana porque ele veio como profeta para revelar a alma humana. Eu descobri, eu sei como vocês funcionam. É esse cara, gente. É essa galera. Você olha na história da filosofia, é um mais perdido que o outro. Mesmo aqueles que foram geniais e falaram coisas tão espetaculares, mesmo esses são descritos por Paulo como cegos e em trevas, porque Paulo, em Corinto, na Grécia, capital do mundo intelectual, Paulo diz: vocês estão em trevas. Jesus é a luz do mundo. Ninguém pode desnudar você. Ninguém pode revelar o que está aí dentro, a não ser aquele que te fez, que sabe quem você é, que sabe quem você é de uma maneira que nem mesmo você sabe. Você não conhece a si mesmo, como Deus te conhece. A palavra de Deus é Deus falando comigo e com você. Davi está infeliz, provavelmente estava, porque no Salmo 32 ele fala o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Provavelmente este texto também se aplica a esse período em que Davi estava ali, sem se arrepender. Davi está infeliz. Quem pode trazer uma solução para Davi? Quem pode responder às angústias de Davi? Freud, deprimido, cheirador de cocaína? Watson, que prometeu controlar o comportamento dos outros, mas não conseguiu controlar o seu próprio. Foi despedido da faculdade porque ele tentou seduzir uma moça. Essa galera que vai revelar quem a gente é. Esse povo. Ou então os coaches que vão desnudar como você lidera a sua casa, como você entende a si mesmo. Eu me pergunto, um homem chamado Jesus liderou uma comunidade de pescadores. Essa comunidade foi sistematicamente perseguida. Essa organização chamada igreja foi sistematicamente perseguida, a ponto de Tertuliano dizer que nos primórdios o sangue chegava aos joelhos de tanto crente morrendo. Sem dinheiro, sem prestígio social ou político. Essa organização sobrevive 2000 anos. 2000 anos se passaram e essa organização sobrevive. Eu penso que não existe nenhum líder melhor do que este líder, que conseguiu. Você conhece empresas que sobrevivem há 2000 anos? Vocês acham mesmo que os melhores para desnudar a alma de vocês são aqueles coaches que pregam o oposto do que Cristo prega? Ninguém pode explicar vocês como aquele que criou vocês, como aquele que fez vocês, como Davi diz. O Senhor me viu substância ainda informe. O Senhor me teceu. O Senhor me costurou. O Senhor elaborou todos os meus detalhes, cada célula nervosa em mim. Os meus bilhões e bilhões de neurônios, o Senhor viu cada um. Todas as sinapses, o Senhor sabe, o Senhor entende. Os cientistas não entendem. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Quem melhor para dizer a vocês quem vocês são? Onde vocês estão errando?
Por que que o seu casamento está errado? Quem melhor do que aquele que fez vocês? Só a revelação da palavra de Deus tem o poder de expor os nossos pecados e mudar a nossa vida. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Os profetas usavam essa expressão. Isso não tem nada a ver com o que a gente ouve por aí hoje. Essa falsidade de homens que fingem estarem em transe, não é? Já viu isso? Os senhores... Não era assim. Eles receberam a mensagem, eles diziam essa expressão, mas eles estavam conscientes, eles não estavam em transe. Assim diz o Senhor, ou seja, não sou eu recebi essa mensagem e vim transmitir a vocês. A ideia é essa mesma, de um mensageiro, como os reis enviavam mensageiros. É exatamente assim. O que eles queriam dizer com assim diz o Senhor é: eu não estou falando de mim mesmo. Eu não analisei a situação e cheguei a uma conclusão. Não, isso me foi revelado. Como Paulo falou aos Gálatas. O que eu sei, eu não aprendi de homem nenhum. Deus me revelou. É assim que nós encaramos a realidade. É assim que nós encaramos a nossa existência. A partir da revelação de Deus. Deus dizendo como as coisas são. Não é fruto de um psicólogo que analisou comportamento, que talvez usou o cálculo do sino. Já ouviu falar disso? É um cálculo matemático de Gauss para medir estatísticas. Do comportamento humano? Não, não foi assim. É Deus dizendo, você é assim. Você é dessa maneira. Por isso as coisas estão como estão. É Deus desnudando a nossa alma. Terceiro, a pregação que salva. Natã, diferentemente do pastor moderno, Natã não evangelizou Davi como os pastores modernos fazem. Oh, Davi, seu lindo, quem sou eu para te julgar? Não. Ele aponta o dedo na cara e diz, tu és o homem. Tu és o homem. Natã não abraçou Davi dizendo, só o amor convence. Natã não esperou Davi no semáforo, com plaquinha Jesus te ama, com aquela mãozona amarela, e só é isso que é o evangelho deles. Não, ele não fez isso. Natã chamou Davi de assassino. Ele constrói uma teia de uma história espetacular. E ele deixa Davi ficar indignado, porque era assim que Deus estava com ele. Aí quando Davi fala, tem que morrer, Natã diz, bem disseste, você é o homem. Esse é o evangelho. Essa é a pregação do evangelho. Davi, ele constrói a pregação dele para levar... Natã constrói a pregação dele para levar a Davi a ter uma noção de que ele é um criminoso. É assim que ele prega. Tentando de todos os meios pegar Davi. Mostrar a ele a profundidade da maldade dele. É assim que Natã prega. O pastor moderno também conta histórias. Eu sei como é que ele conta. É assim, ó. Oh, Davi, você era um rei. O peso de uma nação, de uma família. Você possuía muitas mulheres, mas se sentia só. Mais do que uma noite de paixão, você queria um abraço, não é, Davi? É sério, estou te dizendo como que os pastores lidam com os pecadores, como se fossem vítimas. A moça chega e adulterou e mentiu. E como que o pastor fala? Oh, você adulterou, mas você não queria. É porque seu pai não foi embora de casa e... então até desde a sua infância você se sente mal. O seu cônjuge não te dá atenção e por isso você foi lá e fez isso. Não. Davi não fez isso. Natã não fez isso.
ele descreve um cenário para que Davi conclua: eu sou um criminoso. Eu pequei, como ele diz aqui, ó. Eu pequei e a culpa é minha. A culpa é minha, é minha, é minha e é minha. Pastores modernos não jamais dizem: tu és o homem. Eles realmente acreditam que não é assim que se prega o evangelho. Eles realmente acreditam nisso. Realmente acreditam. Realmente ficam indignados. Ficariam indignados se vissem a pregação de Natã para Davi. Não é assim que se prega. Peraí, não é assim que você convence o pecador. Não, abrace-o. Abrace-o. E por meio do amor eles vão se converter. Mentira, mentira, mentira. Não é assim. O amor é parte integrante da pregação do evangelho, mas é a parte final. O perdão é parte fundamental do evangelho, mas é a parte final. Começar pelo perdão, começar pelo amor é o que define um falso profeta. Isso define um falso profeta. Um falso profeta não é apenas aquele que pega um texto e o distorce completamente. Um falso profeta é aquele que pega uma verdade do evangelho, que é a do perdão, do amor, e prega só isso. E do início ao fim no seu sermão. Não é assim que Natã faz. Não é assim. O problema do falso pastor não é somente intelectual, é moral. São covardes e desejam o aplauso dos outros. Por isso, não podem pregar a palavra. Você imagina quando Natã recebeu a mensagem? Natã, hoje você tem uma pregação a fazer. Amém, Senhor? Eis-me aqui. Um homem no reino mentiu, matou e adulterou. Amém, Senhor? Quem é o homem? Davi. Davi é o homem. Tem uma cena de Shakespeare. King Lear, o rei, está dividindo o seu reino. E ele está biruta da cabeça. Ele divide o seu reino assim. Ele fala para suas filhas: aquela que melhor descrever o seu amor por mim será a filha que vai receber a melhor parte do reino. Duas filhas que são mentirosas dizem: meu pai, o senhor é o cara. Não tem ninguém igual ao Senhor aqui nesse reino. Elas eram mentirosas. Quando pergunta para o seu filho, para sua outra filha, ela diz, a única que amava o pai, ela diz assim, Cordélia, se não me engano. Ela diz assim, não, ou melhor, ela não diz nada, não quero dizer nada. A mensagem ela era muito clara, porque se o meu amor pelo meu pai estiver condicionado aí eu ter que falar algo para ganhar algo do meu pai, então aí eu não amo, porque o amor não busca o próprio interesse. Então a prova de que ela amava é que ela ficou quieta. E aí, depois ela diz, eu te amo como é o meu dever. Oh, essa daria uma pregação até, né? Amor como dever, né? Amo como é dever. Eu jurei no casamento te amar, então é meu dever, vou ficar até o final. Essa concepção de Shakespeare. Mas aí, um dos homens da corte começam a alertar o rei de que ele está falando abobrinhas. E aí, o rei diz assim, olha, o arco já está apontado para você. Veja bem o que você vai falar. E aí, acho que é Kent, eu não tinha preparado para dar todos esses detalhes, mas esse homem da corte diz o seguinte, o dever terá medo de falar quando o poder se curva à adulação? O dever terá medo de falar quando o poder se curva à adulação? Se eu quisesse agradar a homens, diz Paulo, eu não seria servo de Cristo. O arrependimento é operado por Deus através de homens que transmitem com fidelidade a revelação recebida. E para transmitir com fidelidade tem que ter coragem. Tem que ser corajoso para fazer o que é certo, independentemente do que venha a perder. Isso é parte integrante do que molda um homem e uma mulher de Deus. Não é por acaso que em Apocalipse Deus coloca homicidas, ou melhor, covardes ao lado de homicidas. Nós não fomos chamados
para sermos covardes. Não estou falando de querer ofender as pessoas propositalmente, mas de sinceramente expormos o Evangelho que confronta os nossos pecados, que é escândalo para este mundo. Não importa o quanto as pessoas tentem gourmetizar o Evangelho. O Evangelho é o mesmo. O mundo também é o mesmo. O Evangelho sempre há de ofender o mundo. O Evangelho sempre há de nos ofender também, de início. Seremos confrontados, esmagados, como a Escritura declara, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Essa é a palavra de Deus. A genuína palavra de Deus é um ato contínuo de nos quebrantar. Domingo após domingo. Semana após semana. Que Deus nos dê graça, para que daí então possamos, domingo após domingo, nos arrepender de nossos pecados. E aí, orar como Davi. Compadece-te de mim, Senhor. De acordo não com a multidão de meus pecados, mas de acordo com a multidão das tuas misericórdias. E no instante em que somos sinceros como Davi, e dizemos, a culpa é minha, não é do meu pai, não é da minha mãe. Eu fiz o que fiz porque quis. Não é porque Betseba me seduziu. Não, eu fiz o que fiz porque eu quis. Você nota que Davi não menciona Betseba. Porque se fizéssemos um salmo hoje, né, como é que a gente faria? Compadece de mim, Senhor. Eu pequei, mas meu pai você sabe também, né? Eu pequei, mas... E esse governo terrível? Eu pequei, mas... Davi não menciona Betseba, diferentemente de Adão. Quando Deus fala, Adão, o que aconteceu? A mulher. Davi não menciona a mulher. Davi fala só de si. E o homem que é assim, encontrará misericórdia e perdão da parte de Deus. Vamos ficar de pé?